em crise psiquiátrica em razão de uso de substância psicoativa, querendo pular de um rio para tirar sua própria vida. O que fazer nesse caso? Situação de Nesse rua. caso, aí a cena já está em eminência, né, Eduardo? Nesse É, momento, aí, para se chamar o SAMU, realmente. era E aí, outro caso muito de. cuidado. Isso. Se tem um profissional próximo, para não tá gerando aglomerações ali. O que que é importante? Deixar a cena o mais livre possível, né? Até o SAMU chegar. Se tem alguém tranquilo para estar conversando com essa pessoa, né? Para ganhar tempo. Uma pessoa só, não pode ficar várias pessoas negociando, conversando, não. Se não se sente seguro, não faça isso. Mas se tem um profissional que, de uma certa forma, já conheça a pessoa e possa começar a conversar com essa pessoa, mas afastando as pessoas ao redor, porque muita gente vai gerando mais ansiedade, mais tensão. Né? Então, eu tento deixar a cena mais tranquila possível até a chegada do SAMU e acionar o mais breve possível. Né? Isso é importante. Aí, no momento que o SAMU começa a condução do caso e aí vamos vendo como é que vai caminhando isso, né? Aí a Geralmente, gente no caso do SAMU, o SAMU, vamos dizer, emergência e quais são. Leva para Ulisses. Quais são isso, as opções que ele todos, tem? todos os casos do SAMU, né, o encaminhamento ele vai para a emergência. A emergência, digo mais uma vez, a emergência psiquiátrica que nós temos é do Ulisses Pernambucano. Nossa referência em Recife é essa. Né? Então, todos os casos que o SAMU faz esse acolhimento, né, esse encaminhamento, ele leva, no primeiro momento, para a emergência. Na emergência, né, os profissionais de lá, eles vão verificar se é um caso que tem uma indicação, né, de uma orientação para acolhimento noturno, e aí, se, exemplo de Recife, né, eles vão entrar em contato com o CAPS 24 horas, um dos CAPS 24 horas. Né, e ele vai conversar sobre o caso com a equipe que está no plantão do CAPS. E aí vai ver se há possibilidade, se tem vaga, se conhece o usuário, como é que está a situação desse usuário, ele tem condições de estar lá. Então a equipe começa a conversar sobre isso. Né? Quando não tem e há uma necessidade de proteção, né, noturna dessa pessoa, se houver vaga nos leitos iniciais da emergência, porque o Ulisses ele tem os leitos da emergência, no CEP, masculinos e femininos, ele vai ficar lá. Se não tiver vaga, ele vai seguir para o pavilhão. Né? E no pavilhão, essa articulação ela vai acontecendo no dia a dia. Então, os profissionais que trabalham no Ulisses, eles entram em contato diariamente com os profissionais, ou quase diariamente, sistematicamente, com os profissionais do CAPS, né? Na iminência de ver se tem uma vaga dentro dos nossos serviços, porque a indicação é que essa pessoa, ela, o mais breve possível, ela possa ser acolhida nos nossos espaços, nos CAPS. Ok. Então, hoje o serviço é bem esse, de a gente agilizar que essa pessoa volte ao território o mais rápido possível. Né? Tendo a vaga, se há essa indicação. E aí a equipe do CAPS ela vai avaliando também, né? Junto com o profissional. É importante saber da história, como é que está evoluindo, entrar em contato com a família, porque no momento que o usuário entra, paralelo, continua o trabalho no território. Tem equipe que atende esse usuário no território, é área coberta, né? Tem equipe do NASF. Cadê o familiar? Então é importante já nesse momento estar nessa interface do cuidado. Não vou esperar o usuário sair de alta para poder começar isso. Eu vou Ok. agilizar, eu vou estar acompanhando essa evolução para que ele saia o mais rápido possível de lá. Mas se tiver vaga nos nossos 24 horas, ele vai ser transferido para o 24 horas. Né? Mas a equipe sempre avaliando, a equipe dos casos fazem essa avaliação. Né? Hoje são quantos CAPS 24 horas? 24 horas, Carminha. Nós temos 4 de transtorno, né, que nós chamamos, e um de álcool e drogas para adulto e um de álcool e drogas infantil, que também acolhe os casos com os outros transtornos, se precisar do pernoite. Qual é a Ok. lógica, né, do infante, né, infanto juvenil, que é o Luiz Cerqueira. Ele faz esse acolhimento, né, dessa pessoa. Durante o dia, ele tiver a condição, ele vai estar no CAPS dele de referência. E à noite ele vai pernoitar lá. Né? O adulto Ok. também pode acontecer isso? Pode. Vai depender muito da discussão do caso, da indicação, né? Das condições de transporte. Em alguns casos aí, né? Eu estou entendendo. A minha vez só.
Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz a Cleide também. E aí, para saber a sua opinião. Essa não está aqui no esquema. Hoje aqui em Recife, nós temos o CAPS AD e o CAPS transtorno. Tem alguns especialistas, psiquiatras, que acham que deveria unir, vamos dizer, era para ter só um CAPS para tratar as duas clínicas. O que é que você acha disso? Você acha que não seria legal, é melhor separado, ou pode ser os dois? Como é que você vê? Eduardo, hoje eu faço umas interrogações em relação a isso, né? Teve um momento, eu já fui dos dois espaços. Eu fui tanto do AD como de transtorno, né? Eu fui terapeuta ocupacional nos dois espaços, fui gerente dos dois espaços. E assim, hoje, os perfis que estão surgindo para a gente são perfis de comorbidade, né? São perfis de usuários que eles tanto têm a questão do uso da droga, como também eles têm associado a isso o outro transtorno, né, mental. E hoje há muita dúvida, assim, qual é o local que esse usuário vai estar, né? É onde ele tem mais um vínculo, isso, mas isso tem gerado, assim, nas equipes, assim, algumas questões em relação a esse cuidado. Eu digo a você que eu tenho algumas dúvidas, porque é o usuário, o sujeito que está no sofrimento, né? Que ele precisar ser visto no contexto total, né? Tem questões específicas que, como o Cleide trouxe, eu estava no Vicleide, que é de cada clínica, Certo. né? Específica. Tem espaços, tem municípios que só tem um CAPS, que atende toda a demanda. Como é que são nesses espaços? Eu acho que a gente veio de uma lógica dessa divisão, né? AD e transtorno. Então, hoje a gente tem, de uma certa forma, a clínica voltada para um ou para outro. Mas se a gente fosse começar hoje, como alguns municípios, eu tenho a curiosidade de ouvir como é que é a experiência nesses espaços. Quando eu digo a você que eu tenho dúvida, né? Entendo. Porque às vezes essa coisa assim, tem a clínica específica, mas como é que é isso dentro desses espaços que atendem uma clientela única, né? É confuso, a lógica do cuidado é única, é o usuário que está em sofrimento e eu vou precisar estar trabalhando em termos de planejamento de atividades com essas pessoas, de recursos internos dentro desse espaço. Né? Como é que é isso? Né? Eu acho que é uma grande interrogação. Hoje eu digo a você, Carminha, tenho uma dúvida. Sem dúvida. Né? Já fui Precisa. dos dois, eu tenho dúvidas. Né? Ok. Eu digo, é mais tranquilo, é cômodo ter, tem particularidades aqui, particularidades ali, mas isso às vezes dificulta no dia a dia desse manejo também. Né? Porque aí eu vejo que os profissionais, eles também se voltam mais para determinada clínica. Né? E não é a clínica do cuidado. Né? O que, que eu preciso estar me apropriando, na verdade, para isso? Né? Verdade. Enfim, aí tem aquela história que até um colega brinca muito. É puro sangue, é só AD ou é só transtorno, mas hoje a gente está vivenciando um momento, isso que eu estou dizendo, os perfis estão mudando. O que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz com os casos dessa comorbidade aí, dos transtornos? É, Né? Porque a verdade. tendência da gente que a gente vem observando, e muita gente jovem, vale salientar, né? No nível de desorganização, a gente está fugindo um pouco daquele parâmetro que é só a psicose, né? É só o uso da droga. Como é que a gente vai estar lidando com isso? A gente precisa trabalhar mais isso de uma forma, mesmo nos espaços, hoje, né? Nós temos os espaços, não sei. Né? Acho que são coisas que a gente precisa estar conversando, estar realmente aprimorando, capacitando mais os nossos serviços para isso, estar ouvindo Entendo. mais no dia a dia, entendeu? Mas isso aí, eu tenho uma interrogação, diga você, sinceramente, Carminha, né? Não estou entendendo. Certo. Carminha, vê só. O quarto bloco é um bloco direcionado para os profissionais de saúde, da área de saúde. E aqui a gente chamou esse quarto bloco de profissionais de saúde, reflexão do cuidado. E aí tem na realidade dois, quatro, seis questões que levantaram tanto da atenção básica, da estratégia de saúde da família, do NASF, agente de saúde, né, usuários, profissionais de saúde.
como seria, hein? E aí, a primeira pergunta se dá o seguinte: quais os impactos da Covid-19 para os trabalhadores de saúde em situação de crise, direcionada à pandemia aí? Então, nessa pandemia, como é que você vê em relação aos impactos emocionais e psicológicos em relação aos profissionais de saúde, Camila? Eu vejo muito sofrimento, Eduardo. Eu acho que a pandemia traz para a gente, assim, um espelho, né, em relação ao novo, ao que ameaça, né, a integridade mental das pessoas mesmo, né? Então, eu, de repente, mesmo enquanto profissional, eu começo a me deparar com sensações, né, que são mais evidentes, de medo, de ansiedade, né, que são situações dentro de uma realidade, aquilo que a gente falava, eu estou vivenciando uma crise dentro de um contexto. Então, todas as pessoas estão envolvidas nisso. Como eu vou lidar, né, com isso vai depender muito das minhas formas de enfrentamento, das minhas situações de crise, das minhas ferramentas. Da minha Né? história Como de é que eu vida, tá? lido? Isso tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com as minhas atividades no dia a dia, com o meu contexto, né, familiar, social, com o que eu tenho de cuidado comigo mesma. Né? Então, isso no enfrentamento, ele vai estar mais evidente, né? Eu vou estar mais próximo nesse espelho, eu vou ter mais medo, mais insegurança. De primeiro momento, eu acho que pegou todo mundo de surpresa e é muito isso. Porque aí o risco da contaminação é real, né? Então, assim, eu trabalho com o outro, eu sei como ver o manejo da crise, eu tenho algumas questões, mas aí é um momento que eu corro risco também, o momento da minha aproximação. E assim, na saúde mental nós temos muito a questão do contato, né? E de repente, como é que eu vou reinventar essa clínica? Né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou manter o afeto, né? Mas às vezes sem esse contato, que às vezes eles têm espontaneamente conosco. Eu vou trabalhar esse cuidado. Então, eu preciso fazer um trabalho, né? Para que o medo não me paralise, para que a ansiedade não me paralise. E que eu É, possa continuar com esse cuidado com algumas, claro, com as medidas de biossegurança, né? E aí exato. vai ser mais trabalhoso? Vai. A gente sabe que é mais trabalhoso, né? Que o usuário, alguns usuários, mas aí também tem alguns relatos que a gente, às vezes, aquela história que eu digo a você, a gente tem algumas preconcepções do outro, né? E às vezes no lidar, quando a gente consegue quebrar esse medo, a gente percebe que o outro consegue ficar mais tranquilo também, Entendo. no geral, não é? É, Nas verdade, situações de cara. crise, a gente observa muito isso. Quanto mais eu estou inquieta, menos eu vou conseguir me aproximar do outro. E no momento da pandemia, claro que eu preciso acolher isso em mim, aceitar, falar muito sobre isso, né, no dia a dia. Porque há um É, risco real. E aí eu vou precisar estar reforçando muito essas medidas de proteção comigo e com o outro também. Mas alguém vai precisar cuidar também desse sujeito, não é verdade? Senão ele vai verdade. ficar como no dia a dia? É. E principalmente, Carminha, logo no início da pandemia, que a gente percebe, né, que as estatísticas, os estudos nos ensinam, esses 3 meses, é um medo, por exemplo, até também em razão de várias divergências, muitas informações, né? Questão do EPI, como deve usar, quais são os EPIs. E aí também a questão do profissional de saúde, ele cria o medo ou pensa que está contaminado. Tem essa questão aqui. Qual a melhor estratégia para ajudar um profissional de saúde que pensa que está contaminado? Então, ele pensa que está contaminado, é o tempo todo dizendo: rapaz, eu estou contaminado, eu vou contaminar meus filhos, vou contaminar minha família, eu não posso estar trabalhando, vou ter que me afastar. Mas como é que você vê essa questão? Que a gente vem percebendo isso no dia a dia com os profissionais. Na verdade, eu tenho que ter uma conduta de estar realmente contaminada, independente de estar ou não. Eu acho que a primeira reflexão é essa. Né? Porque eu posso estar assintomática, ficar assintomática, nós estamos vendo muito isso no dia a dia, né? Pessoas que conviveram com pessoas que deram positivo e que não estão apresentando nenhum sintoma. Então, eu tenho sempre que me posicionando, não é só em relação ao usuário, eu tenho que me posicionar em relação ao meu par, no dia a dia, né?
no serviço de profissional para profissional, na minha casa, com o meu familiar, com o usuário, eu e o usuário. Então, eu tenho que ter o mesmo nível de cuidado. Eu preciso ter, como se eu tivesse contaminada, pensar nisso, né? Porque eu posso estar assintomática. Então, hoje a gente tem que tomar todos os cuidados independentes. Ah, Eduardo aparentemente está saudável, eu estou saudável também, então eu vou estar mais próximo. Eu vou quebrar as medidas de biossegurança com o Eduardo. Nós temos visto isso em alguns espaços, né? Ah, não, está tudo certinho. Então eu vou, estou no espaço de trabalho, então eu sempre converso muito próximo ao Eduardo, eu não mantenho o distanciamento seguro. Eu não uso máscara quando eu estou conversando com o Eduardo. Então, não é o usuário que é meu risco, né? Nós, entre os pares, nós somos riscos eminentes. E o outro também é risco para a gente. Vice-versa. Então, eu tenho que Até tomar mesmo, cuidado em relação a isso, né? até, Porque, às até vezes, mesmo, essa fantasia que é usuário, tem alguns espaços que eu acho que os usuários se contaminam com o profissional.